Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor. Eu venho lembrar aos irmãos que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E o homem foi feito no 6º dia. E o número do homem é o número 6. Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, quer dizer que Deus também eram 6 espíritos. E é por isso que os judeus guardavam a vinda do 7º Espírito de Deus, que é a palavra. Os 6 Espíritos de Deus falavam e Jesus, que era a palavra, é que saía da boca de Deus. Então, quando o homem pecou, que o homem se desviou dos 10 mandamentos, Deus decidiu que ele enviaria Jesus, que era a sua palavra. Por isso que fala que o Verbo se fez carne. E Jesus se tornou o 7º Espírito de Deus. A perfeição. Então Jesus, ele é o Verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus que se fez carne. Jesus é o 7º Espírito de Deus. Jesus quer dizer, ele é o próprio mandamento de Deus. Porque ele é a palavra, ele estava em todos os 6 Espíritos de Deus, estava Cristo, porque ele é a palavra. Aí a palavra de Deus se tornou um Espírito e materializou em carne e osso. Aí se tornou o 7º Espírito de Deus. Então Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. Por isso que quando você lê o livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, o nome do livro chamado Deuteronômio. Deuteronômio significa a segunda lei. Deuteronômio, o nome do livro Deuteronômio significa segunda lei, que é Cristo. Na lei do Antigo Testamento, você pecou, você era morto. Agora, na lei do Novo Testamento, que é Cristo, a lei da graça, que é a segunda lei, se você pecar e se converter e se humilhar diante de Deus e voltar a obedecer os mandamentos, você será salvo. Então Jesus, ele é a segunda lei. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Ainda que você peque contra ele, mas se você se converter e pedir perdão antes de morrer, você terá a salvação e a vida eterna. É isso que é a lei da graça. A lei da graça não quer dizer que você não precisa de cumprir os 10 mandamentos. Você precisa obedecer os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são amor, os 10 mandamentos é o próprio Jesus Cristo. Porém, a lei da graça é o seguinte, se você desobedecer esses 10 mandamentos e você se arrepender antes que morra e pedir perdão e voltar a obedecer fielmente, você será salvo. É isso que é a lei da graça. Então Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus. Aqueles 2 templos que fizeram em Jerusalém, o primeiro templo simbolizava o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e o segundo templo simbolizava o corpo de Cristo. Aí você junta o corpo do Pai, que era um corpo físico que Moisés viu no monte, com o corpo de Cristo, dá 2 corpos e 7 espíritos, que dá 9, que é o número da sabedoria. O 9 no hebraico significa a serpente, a sabedoria. Por isso que Jesus falou assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Porque Jesus, ele é os 9 mandamentos, e Jesus, todos os 7 Espíritos de Deus estavam em Cristo. Então Jesus, o corpo de Cristo, com o corpo do Pai, com os 7 Espíritos, dá 9, que é a serpente e a sabedoria. E Jesus, ele é a segunda lei, a lei da graça. Enquanto você estiver vivo neste mundo, você tem a chance de se converter e se arrepender. Porém, se você falecer e passar por outro lado sem o arrependimento, sem se humilhar diante de Deus e pedir perdão, você não terá salvação e viverá para sempre no lago de fogo com Satanás e os seus anjos malignos. Lá você será escravizado, estrupado e espancado eternamente e nunca mais escapará. Por isso que Jesus diz que lá onde o fogo nunca apaga e o seu bicho nunca morre. Entendeu? Então, irmãos, lembre-se, orar e vigiar e vamos se arrepender. Porque Jesus falou assim, eu sou a porta. Jesus, ele é a porta estreita, que são os 7 Espíritos de Deus. E os 9 mandamentos é o caminho apertado. Se você caminhar pelo caminho apertado, que são os 9 mandamentos, você chega a Jesus, que é a porta estreita, e entrará para a vida eterna. Fora disso, não há salvação. Orai e vigiar, irmãos. Orai para que Deus te dê sabedoria e vigiai para não desviar dos